E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Alquimia Pop. E hoje eu resolvi trazer para vocês a história do primeiro crossover entre o Cavaleiro das Trevas e o Homem Sem Medo, que ocorreu em 1997, denominada Demolidor e Batman Olho por Olho. Resumidamente, depois de acontecerem misteriosos assassinatos na Wayne Tech, uma tecnologia altamente perigosa é roubada e vai parar nas mãos de dois grandes vilões. E esse evento acaba obrigando que o Demolidor e o Batman unam suas forças. E como já deu pra perceber, essa história se passa em outro lugar do multiverso, mais especificamente na Terra 7642, que é a Terra em que os personagens da DC e da Marvel existem na mesma realidade, o que já gerou diversos outros crossovers. E então, antes de começar, já dá aquele gostei pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vamos lá! A história se inicia em Gotham, na Wayne Tech. Alguém havia roubado um protótipo de rede neural da empresa e feito uma carnificina no meio do caminho. Isso fez com que o Bruce fosse investigar a matança que havia acabado de ocorrer. E as pessoas mortas ali eram os cientistas e alguns agentes, que estavam naquele local a mando do próprio Batman para investigar uma outra invasão que havia ocorrido no laboratório. E isso fez ele se sentir culpado, já que se ele não tivesse dado essa ordem, algumas dessas pessoas não estariam lá na hora. Os corpos estavam espalhados de uma forma bem peculiar, simetricamente, com cada cadáver de um lado do prédio, o que fez com que o Batman automaticamente suspeitasse do maníaco fascinado por simetrias, o Duas Caras. E com uma das suas tecnologias, ele consegue rastrear uma possível localização do vilão através dos vestígios que foram deixados. Horas depois, no subterrâneo de Nova York, o Demolidor estava averiguando o assassinato de dois técnicos que haviam ido consertar o serviço de telecomunicação nos esgotos e, infelizmente, foram surpreendidos por ladrões que estavam ali para roubar fios de cobre folheados a ouro. Mas o Matt Murdock não estava ali sozinho, já que o aparelho do Batman levou ele para o mesmo lugar. O morcego logo percebe a presença do Demolidor e pensa que ele era o assassino, já que ele estava com o sangue das vítimas em suas mãos. E sem pensar duas vezes, o morcego parte para cima do suspeito. E na hora, o Demolidor vislumbra uma sombra tenebrosa com seu radar. E assim se inicia um intenso confronto de heróis. O Bruce lança os batirangues e o Demolidor os agarra com facilidade, mas isso deixa sua guarda aberta e permite que ele tome um chute na cara. E depois de golpes e contra-golpes, a luta acaba terminando em empate, com os dois se resolvendo no diálogo, com os dois conversando e decidindo ir atrás dos verdadeiros suspeitos juntos. Enquanto isso, a história dá uma pausa e é mostrado um flashback, com um cientista contando sobre o protótipo de rede neural. E basicamente, ele fazia parte de um projeto coordenado secretamente por um grupo de pesquisadores dentro da própria Wayne Tech, que visava a criação de cérebros artificiais, que funcionariam como supercomputadores. Uma das etapas da criação desses cérebros era de que seria necessário que microchips, chamados de perceptrons, fossem ingeridos por algum ser humano, para que eles captassem as informações neurais das pessoas e as enviassem para o protótipo, para que dessa forma ele imitasse os neurônios humanos e replicasse seus cérebros. Pois é, meio complexo. E quanto mais intensa fosse a mente da pessoa, mais rápido seria o processo de assimilação. E o ruim era que até agora, nenhuma cobaia saiu viva dos testes. E a meta final do projeto era para que esses supercérebros tivessem diversas aplicações distintas, como para a área da medicina e para a área do mundo bélico, podendo ser fatal se caíssem em mãos erradas. E foi isso que aconteceu, pois ao descobrir sobre esse projeto, o Duas Caras ficou interessado no superpoder e foi atrás do protótipo no laboratório, realizando aquela carnificina no começo da história. Posteriormente, em um fliperama no Brooklyn, é mostrado que o Duas Caras estava sendo auxiliado pelo vilão da Marvel, Mr. Hyde. Esse personagem foi inspirado na literatura de terror O Médico e o Monstro, que resumidamente conta a história do Dr. Jekyll, que se transformava no grotesco Mr. Hyde depois de ingerir algumas substâncias químicas. O Duas Caras havia contatado Hyde por mero interesse, só por achar que sua mente e sua força seriam úteis para os seus negócios. E além disso, ele dá uma espécie de droga para o Mr. Hyde, que faz com que ele fique mais atento em suas ações, mas acaba o deixando viciado. Os dois estavam nesse fliperama para pegar as peças dos videogames, e o Hyde questiona o porquê deles estarem fazendo isso, um ato tão nada a ver, igual como ocorreu no roubo de fios de telecomunicação no esgoto. E o Duas Caras diz que objetos daquele tipo valiam uma boa grana no mercado negro, principalmente no mercado negro de alta tecnologia. E o Hyde fica super contente ao saber disso, achando que iria ficar milionário, e até agradece ao Harvey por tê-lo chamado para essa ocasião. Infelizmente, um homem chamado Jimmy também estava nesse local, e ele foi brutalmente espancado pelos dois. E pensando que aquilo seria um mero assalto, piedosamente, ele apenas entrega sua carteira, que continha a foto das suas filhas,
achando que sairia livre dali para vê-las novamente. Entretanto, o Duas Caras diz que aquilo não se tratava de um assalto comum e, sem nenhum remorso, simplesmente dá um tiro na cabeça dele. Enquanto isso, o Batman e o Demolidor saltam pelos prédios de Manhattan em busca de novas pistas. E rapidamente, pelos seus métodos de detetive, o Bruce descobre que o Demolidor é deficiente visual e tenta deduzir como que alguém como ele poderia fazer tantas acrobacias inusitadas. Ele passou todo o tempo observando as expressões que o Demolidor fazia, como inclinar a cabeça para ouvir sons e dilatar as narinas para cheirar melhor, deduzindo assim que suas habilidades fossem geradas pelos seus super sentidos. O Batman conta sobre a origem do Duas Caras, em que ele havia enlouquecido depois que o mafioso Salvatore Maroni jogou ácido em sua face. E o Matt lembra que ele já havia encontrado o Harvey Dent anos atrás, antes dele se tornar o Duas Caras. O Murdock como advogado e o Harvey como promotor haviam debatido em uma universidade sobre a liberdade dos vigilantes mascarados, e se a lei deveria favorecê-los ou prendê-los igual a uma pessoa comum. O Matt defendia que a lei deveria ser a mesma para todos, enquanto o Harvey defendia a tese de que deveria existir um equilíbrio no processo da justiça, em que as leis deveriam ter circunstâncias especiais para o julgamento dos super-humanos. E no fim, o Harvey acabou se sendo vitorioso no debate. O Batman estava se sentindo muito culpado pela morte dos agentes e estava querendo ir um pouco mais além da lei. Isso faz com que o Demolidor começasse a questioná-lo sobre o que ele faria quando encontrasse o Harvey Dent cara a cara. E o Bruce não dá nenhuma satisfação e vai direto pro Batmóvel com raiva. O Demolidor então salta por cima do carro e vai parar na frente do morcego, tentando impedir que ele saia dali, achando que ele vai fazer alguma loucura. O Batman acelera o carro e o Demolidor fica na dúvida se ele seria capaz de atropelá-lo ou não, e espera para ver se ele era tão insano quanto parecia. Mas o Batman simplesmente desvia e vai embora, sem falar nada, quase atropelando ele. Em uma igreja abandonada no Queens, os vilões surgem com quilos e quilos de objetos roubados para venderem para Wendy Miro, uma receptadora que atuava no submundo do crime tecnológico. O Mr. Hyde já estava totalmente alucinado por conta das drogas. E a moça só faz uma pergunta simples para eles, se eles iriam querer receber por transferência bancária ou em dinheiro vivo. E o Hyde interpreta isso como se ela não tivesse dinheiro para pagá-los. Ele então começa a ter um surto psicótico e prende a Wendy com os fios que estavam ao seu lado. E o Duas Caras piora mais ainda a situação, dizendo pro Hyde que a mulher não iria pagar. E sem entender o que estava acontecendo, ela implora dizendo que tinha o dinheiro. Mas já era tarde demais, pois o Hyde já tinha apertado os fios com toda a sua força, culminando assim em mais um cadáver. E os dois deixam os objetos ali e saem planejando em fazer um crime ainda maior. O Batman investigou os bancos de dados da polícia e o Demolidor conseguiu informações com os informantes que ficavam nos becos de Nova York. Isso permitiu que eles chegassem a essa igreja quase juntos. E ao entrar no local, eles se deparam com o corpo da vítima pendurado. O Bruce conta para o Demolidor que ele havia descoberto sobre o aparelho de rede neural e que ele foi roubado pelo Duas Caras há pouco tempo. Mas até então, a dupla de heróis não sabia as verdadeiras intenções do Duas Caras e do Hyde, para eles terem cometido esses atos tão aleatórios como de roubar um esgoto e assaltar um fliperama só para vender objetos, sendo que eles nem fizeram questão de receber o dinheiro pelos itens, e ainda assassinaram a Wendy por nada. O Murdock sente um cheiro forte de química vindo de um fio de cabelo caído do Hyde, e o Batman pega esse fio e põe em um equipamento de comparar a química. E o resultado é que o padrão químico bate com um dos microchips Perceptrons, ou seja, o Mr. Hyde havia ingerido eles. E isso ocorria quando ele tomava aquelas supostas drogas encapsuladas. A real era que o Duas Caras estava todo esse tempo usando o Hyde como cobaia para criar um cérebro artificial e vendê-lo no submundo. O Duas Caras o viciou com os Perceptrons e fez ele cometer vários crimes, para que seu corpo e sua mente chegassem ao extremo, como ocorreu naquele surto psicótico, pois isso aceleraria a evolução dos microchips e o Duas Caras poderia terminar seu plano o mais rápido possível. E o corpo do Hyde era uma incubadora perfeita, justamente por ele ser um super-humano muito forte e instável, o que facilitava a cópia da rede neural do seu cérebro pelos microchips. Depois, os dois bandidos invadem um café e fazem os clientes de refém como moeda de troca, para receberem 10 milhões de dólares do prefeito pela liberdade deles. E toda essa ação estava gerando uma adrenalina absurda no Hyde, significando que a rede neural já estava quase completa e que em poucos instantes ele seria levado a óbito. Na hora que o Hyde iria machucar a dona do café, uma corda agarra seu pescoço e é puxada com tudo pelo Batman, libertando a moça dos braços do monstro.
e eles não tinham a mínima ideia de que estavam sendo perseguidos pelo morcego, e ficam surpresos com sua presença. O Homem-Morcego parte para cima, mas o Mr. Hyde agarra ele, e o Duas Caras se prepara para atirar. E na hora, o Homem Sem Medo surge quebrando a janela, e joga seus bastões na arma do Duas Caras. Ele dá um chute tão forte que o deixa desnorteado. Os dois iniciam uma intensa batalha contra o Mr. Hyde, com ele quebrando todo o estabelecimento com sua brutalidade. O lugar começa a cair aos pedaços, e o Demolidor retira a dona do café dali, o que deixa o Hyde ainda com mais ódio, pois ele já estava tão louco que estava obcecado em matá-la. E é nessa hora que o Batman revela toda a trairagem que o Duas Caras estava fazendo com ele, usando seu corpo apenas como uma incubadora para os microchips. O Harvey vê que seu plano foi por água abaixo e decide descontar sua raiva em um garoto que ainda estava preso no prédio. E no momento que ele ia esfaqueá-lo, o Demolidor segura seu braço e deixa o garoto fugir. Só que, como esse garoto é uma pessoa de sorte, ele foge pela direção errada e dá de cara com o Hyde, que já estava no seu ápice de loucura. O Bruce tenta segurar o monstro, mas isso era quase inútil, pois a diferença de forças entre eles era enorme. No último momento, o Demolidor tenta apelar para o lado humano do Duas Caras, o lado dele como promotor, que ainda continha uma pequena essência de justiça. Ele indaga se um promotor deixaria um pobre garoto inocente morrer nas mãos de um ser tirano como Hyde. Ele ainda cita a fala que o próprio Harvey defendeu durante um antigo debate na universidade, a de que deveria haver um equilíbrio na justiça, apelando para a dualidade de certo e errado do Duas Caras. Isso afeta o vilão muito forte psicologicamente, o deixando meio fora da realidade, pois ele lembra desses momentos anteriores ao da loucura e acaba decidindo ajudar os heróis. Ele entrega para o Demolidor um aparelho de injeção que ele havia pegado na invasão da Unitech, e esse aparelho continha reagentes que parariam o processo de evolução dos microchips. O Demolidor então rapidamente vai e aplica essa injeção no Hyde, mas no primeiro momento não funciona, pois por conta do seu estado psicológico, o Duas Caras esqueceu que ele havia alterado a senha do aparelho de injeção, e por conta disso, os reagentes não foram liberados. E por conta desse erro, o Hyde já estava achando que sairia vitorioso dali. Entretanto, o Duas Caras vai voltando a ficar mais consciente e lembra da senha. E no ato final, a injeção é reaplicada, os Perceptrons são destruídos e o Hyde cai morto no chão. Logo em seguida, o vilão já vai avisando para o Demolidor esquecer aquela noite, pois a partir dali, ele nunca mais seria o promotor Harvey Dent, seria somente o Duas Caras, sendo sucumbido totalmente pela maldade. Em Nova York, depois desses acontecimentos, o Bruce dá um evento de recepção em homenagem aos familiares das vítimas mortas na invasão da Unitech. E o Murdock e o seu sócio e amigo Fog Nelson vão até lá em busca de novos clientes. O Matt sente um batimento cardíaco familiar vindo diretamente do Bruce e vai até lá conversar com ele. O Bruce diz que conhece sua reputação como advogado e acha que eles já se encontraram alguma vez. E o Matt alfineta o Bruce dizendo que a Unitech tinha feito um estudo sobre dupla personalidade. E o Bruce rebate dizendo que aquele estudo foi um fracasso. E diz que se o Matt estava naquele evento só para buscar novos clientes, era melhor ele não procurar uma clientela que fosse de Gotham, pois ela era uma cidade bastante perigosa. E o Murdock finaliza com uma frase de efeito perguntando: "Por que, Wayne? Você acha que eu tenho medo?" E assim termina esse crossover, ficando meio que subentendido que naquele momento os dois tinham descoberto a identidade secreta um do outro. Posteriormente, no ano 2000, a dupla ganhou mais um crossover, denominado Batman e Demolidor, o Rei de Nova York, sendo uma sequência direta dessa HQ. E quem sabe, mais pra frente, eu trago a história dela aqui pro canal. E então, eu vou ficando por aqui, e vocês podem deixar críticas, ideias e sugestões aqui nos comentários, que eu vou olhá-los com toda atenção. E não esqueça de dar aquele gostei para dar aquela moral, de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. Ah, e comentem aqui o que vocês esperam do novo filme do Batman. E se já assistiram, comentem o que acharam. Valeu e até a próxima!